Graça e paz, amados irmãos, você que está aí, onde você estiver, ou em casa, ou no meio de transporte, no lugar onde você estiver, né? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa igreja, a graça e paz. Hoje nós iremos falar da nossa fortaleza. O nosso versículo-chave está em Efésios 6:10, em que nos diz: sejam fortalecidos no Senhor. É a nossa fortaleza, é o nosso lugar secreto, como nós estávamos falando aqui, antes de iniciar esse culto, né, pela nossa diaconisa, em que o nosso lugar perfeito, o nosso lugar secreto é no Senhor. E a nossa fortaleza está nele. E o nosso versículo-chave, ele fala, em Efésios 6:10, quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vamos fechar os nossos olhos, acalmar o nosso coração e orar ao Senhor para que Ele nos dê entendimento das maravilhas que Ele quer nos dizer hoje, das coisas insondáveis que Ele tem para as nossas vidas. Senhor, Pai amado, bendito, glorioso, nosso santo Deus. Isaías fala, Senhor, quando Tu chamas, Santo, Santo, Santo. Senhor Deus do universo, nosso Todo-Poderoso, nosso Abba Pai, que nos deu o privilégio, Senhor, de Te chamar de Abba Pai. Graças eu Te dou, Pai, por nós estarmos aqui, louvando o Teu nome, Te engrandecendo, Senhor, dando as nossas primícias a Ti, Pai. E quando nós damos nossas primícias, Senhor, é aquele momento em que nós separamos para Ti. É aquilo, Senhor, que nós separamos para estarmos de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Como Tu falas, Senhor, este é o primeiro mandamento, Pai. Te amar de todo o nosso ser. Senhor, nesse momento nós Te pedimos, Pai, que Tu fales ao nosso coração aquilo que Tu tens a nos dizer, Senhor. E eu creio, Pai, estou certa e convicta de que são coisas maravilhosas. Como Tu diz, Senhor, se fortaleça em mim. Eu sou Tua força, eu sou o Teu poder, eu sou o Teu refúgio. Sim, Pai, Tu és o nosso refúgio. Independente do que esteja acontecendo ao nosso redor, nós sabemos para onde nós temos que correr. Nós sabemos onde nós temos que nos refugiar. Nós sabemos onde nós temos descanso, Senhor. O nosso descanso está em Ti. Por isso, Senhor, Tu deixastes dito a nós, fortalecei-vos no Senhor. Graças Te damos, Senhor. Estou certa e convicta de que Tu falarás abundantemente ao meu coração e ao coração, Senhor, de todo aquele que estiver escutando agora essa Tua palavra, ou for escutar depois, Senhor. Mas ela é viva e eficaz em todo momento, Senhor. Que nós escutarmos, cairá em boa terra, Senhor, e terá bons frutos. Graças Te damos em nome de Jesus. Então, irmãos, vamos dar continuidade ao nosso culto, ao nosso soberano Deus, né? E a palavra do nosso Deus, ele é bálsamo, ele é refrigério para a nossa alma, para as nossas vidas, é o que nos sustenta, é o que nos dá força, é o que, nos momentos de tribulação, a gente sabe que só nele está o nosso refrigério, só nele está o nosso conforto, só nele a gente pode se esconder, né? Se refugiar. E quando Paulo fala em Efésios 6:10, ele diz, quanto ao mais. Antes de falar em Efésios 6:10, ele segue dizendo vários pontos que ele vai falando referentes a como nós nos comportarmos, como nós agirmos perante o Senhor. E ele diz, quanto ao mais, já no versículo 10, é que ele está dizendo, irmãos, se alguma coisa porventura eu deixei de falar, se algo eu deixei de dizer, quanto ao mais, fortalecei-vos no Senhor. Porque a suma é fortalecer-vos no Senhor. É nós estarmos alicerçados nesse Pai que nos ama e que Ele diz que a sua misericórdia se renova todos os dias nas nossas vidas.
Então, quando o Senhor fala com Tomás, assim ele dá continuidade às instruções quanto às coisas do Senhor. Se algo faltou em sua fala, se esqueceu alguma coisa, se não foi mencionado algo, é para nós nos fortalecermos, nós levantarmos e dizer, Senhor, eu sei para onde eu tenho que ir, para o meu alvo. E a gente testifica em Atos 4, 24, em que ele nos diz, ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Porque ele é soberano. E ele que fez tudo. Olha o que ele fala. Tudo que neles há. Tudo que tu fizeste o céu, tu fizeste a terra, tu és o soberano. Então, o meu refrigério, eu sei que ele está em ti, porque tu tens a resposta para todos os meus questionamentos, para todas as minhas angústias. E mesmo que a resposta não venha de imediato, irmão, aguarde, espere no Senhor. Porque no momento certo, ele vai te dar discernimento. No momento certo, ele vai te dizer o que deves fazer, o que deve proceder. Quanto mais a gente tem que se fortalecer no Pai. E em Hebreus 12, 2, ele nos diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Você que acompanhou o nosso culto de domingo, você em casa, se você acompanhou, se não, convido você a assistir. O Senhor falou sobre onde devem estar os nossos pensamentos, no que nós devemos pensar. Em Hebreus 12, 2, ele fala, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. É para lá que nós temos que olhar, é lá que os nossos pensamentos devem estar. Pensai nas coisas do alto. Porque quando nós olhamos para o Pai, quando nós olhamos para o nosso alvo, tudo que está ao nosso redor, a gente não escuta, a gente esquece, a gente deixa para lá. Porque a gente está olhando para aquilo que realmente tem significado nas nossas vidas. A nossa pastora Simone, quando pregou sobre nós fortalecermos no Senhor, ela deu um exemplo de quando nós estamos, quando há um redemoinho, dentro desse redemoinho, tudo fica tranquilo. E ao redor as coisas começam a se movimentar, mas dentro do redemoinho, está tudo tranquilo, está tudo calmo. Então, mesmo que ao seu redor tudo esteja de cabeça para baixo, tudo esteja em lugares que não devem estar, ainda assim, olhe firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Olhe para o Cristo, olhe para o nosso alvo. É para lá que deve estar os nossos pensamentos, a nossa visão. Qual é a nossa visão? A nossa visão é olhar para o nosso autor, para o nosso consumador. E ele nos diz isso, que é onde nós temos que nos fortalecer. E em 1 Coríntios 8,6 ele nos diz, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Para quem existimos, irmãos? É para o Pai. Para onde nós devemos olhar? É para o Pai. Onde devem estar os nossos pensamentos? É no Pai. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Então, como eu falei anteriormente, nós pregamos esse domingo sobre no que nós devemos pensar. E o nosso versículo base, ele estava em Filipenses 4:8, que ele falava, finalmente, irmãos, olha só o que ele diz no nosso versículo base de hoje. Quanto a mais. Então, se alguma coisa eu deixei de falar, fortalecei-vos no Senhor. E ele diz no versículo de Filipenses 4:8, finalmente, a cereja do bolo, o que é maravilhoso, já o que vai dar o ponto, não digo o ponto final, mas talvez o ponto em continuação.
Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso coração, seja isso que ocupe o meu coração. Os nossos pensamentos devem estar no Pai. E ele fala, ocupe o vosso pensamento. Ocupe a vossa mente. A mente de Cristo, ela deve estar ativa em nós. E tem uma palavra, ela não, com certeza ela deve estar de alguma forma na palavra do Senhor, porque essa instrução é perfeita. E essa frase, ela tá muito na minha mente esses dias, que é a prática, ela leva à perfeição. E realmente, irmãos, nós devemos exercitar as nossas faculdades como filhos amados de Deus. E o exercício, a prática desse exercício leva à perfeição. Nós estamos em uma caminhada aqui, nós estamos caminhando rumo ao nosso Deus, ao dia da varonilidade perfeita. E nessa caminhada nós estamos sendo aperfeiçoados. Então a prática de pensar nas coisas do alto e deixar isso alicerçado no nosso coração, nos leva à perfeição, nos leva a Cristo Jesus, nos leva ao nosso Abba Pai. Então a palavra do nosso Deus, ela é toda completa, ela se une, ela se estrutura toda formando uma perfeição só. A palavra está toda interligada. Já ouvimos falar inúmeras vezes que devemos nos fortalecer no Senhor, que Ele é a nossa fortaleza. Quantas vezes nós não já escutamos falar disso, né? Se estamos tristes, não se preocupe, se fortaleça no Senhor. Se vem angústia, fortalecei-vos no Senhor. E quantas vezes nós já escutamos falar disso, né? A palavra do nosso Deus, ela está do início ao fim nos dizendo essa frase. A gente vai lá em Salmos 28, 7, ele nos diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Em Filipenses 4,13, ele nos diz: tudo posso naquele que me fortalece. Em Isaías 40:31, mas o que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu poderia colocar aqui, irmãos, inúmeros versículos que falam sobre nós nos fortalecermos no Senhor. E não terminaria hoje, não terminaria amanhã, não seria esse ano, porque ainda assim, um versículo só desse, nós teríamos muitas coisas para falar, o Senhor falaria abundantemente, teria muitos ensinamentos a nos dizer. E nós já escutamos isso diversas vezes, de nos fortalecermos no Pai. No entanto, por que é necessário que a gente escute isso tantas vezes? Por que não é necessário apenas uma vez? Basta dizer uma vez, fortalecei-vos no Senhor, pronto. Ativou, não preciso escutar mais. E trouxe uma palavra que está acho que eu voltei, em 2 Coríntios, do 12, 2 Coríntios 12, 7 ao 10. Ele diz, Paulo fala, e para que eu não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na cara, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Coloquei essa palavra, vamos seguir depois lendo esse versículo, mas a gente vai parar aqui rapidinho. Quantas vezes a gente não já escutou, seja fortalecido no Senhor? E se a gente não precisasse mais escutar a palavra, fosse dito uma vez e pronto, guardei, não preciso mais. A gente seria como Paulo diz,
e assim soberbecer. Não, eu não sofro nenhuma tribulação. Eu não preciso mais escutar palavra nenhuma. Eu sei onde está, eu sei o que eu preciso fazer. O Senhor me diz para me fortalecer nele. E não que essa palavra ela não esteja guardada em nosso coração. Não é isso. Mas é como o Senhor diz, de boa vontade, a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando o Senhor fala isso a Paulo, e Paulo dá o seu testemunho aqui, ele não está dizendo que ele não tem a palavra do Pai guardada nele. Ele está dizendo que além de ter a palavra do Pai guardada nele, ainda assim, nas tribulações, o Senhor está o aperfeiçoando. Não é porque nós temos a palavra guardada dentro de nós que as tribulações não virão, que as angústias não virão. Mas Paulo sabe onde está a força dele. Paulo sabe onde é a fortaleza dele. Paulo sabe quem é o Deus dele. E ele diz, de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas. Para que sobre mim, sobre você, sobre nós, filhos de Deus, repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Olha só, ele fala, sinto prazer nas fraquezas, mas não somente nisso, nas injúrias também, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Por amor de quem? Por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, irmãos, essa palavra, ela está sendo dita agora. Fortalecei-vos no Senhor. Mas ainda assim, se amanhã viesse com a mesma pregação, o Senhor falaria muito mais, teria muito mais coisas para falar, porque é necessário que seja dito todos os dias. Para que a gente não se soberbeça achando que não é mais necessário irmos na fonte, irmos no Senhor. As tribulações, elas servem para nos aperfeiçoar. A prática, ela leva à perfeição. Então, no Senhor, nós somos fortalecidos. Para que o poder de Deus ele se aperfeiçoe em nós, é necessário que a gente escute todos os dias a sua palavra. É necessário que a gente escute todos os dias que nós somos filhos amados, que Ele nos ama. Como Ele diz, a misericórdia do Senhor se renova todos os dias nas nossas vidas. Eu não sei, eu não coloquei aqui, mas deixa eu ver aqui rapidinho. Então, foi arrebatado ao paraíso, como finalizando esse tópico que nós estávamos falando. Paulo escutou muitas coisas do Senhor, e todas elas ficaram guardadas em seu coração. E isso a gente testifica em 2 Coríntios 12:4, ele fala, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, a quais não é lícito ao homem referir. Quantas coisas Paulo não escutou do Senhor, quantos ensinos ele não teve do Senhor. Agora sim, a gente coloquei. Fortalecido vem do grego edinamoste. Eu não sei se eu estou lendo da forma correta, mas fortalecido quer dizer ser forte, revestir-se com força, fortalecer, receber força. E no sentido negativo, a palavra significa ser arrogante ou obstinado. Então, quando nós nos fortalecemos no Senhor, nós estamos recebendo força dele, nós estamos nos revestindo com a força do Senhor. O Senhor, ele coloca o seu manto, e se a gente vai prosseguir em Efésios 6, ele fala da armadura de Deus, né? Ele fala de nós nos revestirmos com a armadura do Pai e nos fortalecermos nele. E ele diz revestir-se com força, fortalecer e receber força do Pai. A gente testifica um pouco isso em Isaías 61:10. Ele nos diz, regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça. Como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Nós somos noiva do Senhor.
Ele diz que tira os trapos de imundícia e nos coloca a vestimenta nova, nos veste, nos reveste com o mais fino traje, com as mais finas joias. E em Salmos 18:32 ele nos diz: o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Olha só, sede fortalecidas no Senhor. E essa veste que ele nos dá, a veste de força, não depende de nós. Vem totalmente do Pai. E ele, com isso, aperfeiçoa o nosso caminho. Em Gálatas 3:27 ele nos diz: porque todos quantos foste batizados em Cristo e de Cristo vos revestistes. O Espírito Santo veio, pôs sobre nós. Hoje somos cheios do Espírito Santo, somos templos do Espírito Santo. Fomos revestidos de Cristo. Olha o que ele fala, fomos batizados em Cristo e de Cristo fomos revestidos. Cristo habita em nós, a sua vestimenta está em nós. E se, porventura, em algum momento você pense, mas poxa, eu ainda passo por tantas coisas, lembra que o Senhor fala: o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Nas tribulações, nós nos tornamos mais fortes. Uma palavra também que nós falamos no domingo, quando Paulo fala, a perseverança, ela traz experiência, a experiência traz esperança. Porque nós criamos esperança através das tribulações, porque inicia pela tribulação. Tribulação, perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança. Então, nós estamos todos os dias, por meio do que for que aconteça na nossa vida, que aos nossos olhos carnais não pareça tão bom, ainda assim o Senhor diz: eu vou fazer disso algo que vai honrar o meu nome na tua vida. Então o Senhor usa o que Ele quer e como Ele quer em qualquer situação, porque é tudo para honra e glória do nome dEle. Mas a palavra apresenta, como nós vimos aqui, um paradoxo: ser arrogante ou obstinado. Isso porque, irmãos, se a nossa força não está no Pai, onde está a nossa força? Por muitas vezes a gente tenta colocar a força no nosso braço, né? Não, eu vou lá, eu vou conseguir, eu vou fazer, vai dar tudo certo. Glória a Deus que nós temos um pensamento de que, amém, vai dar tudo certo. Mas não porque eu, com a minha força, vou conseguir, mas porque o Pai, Ele vai estar comigo, porque Ele vai estar sendo a minha força, porque Ele que vai estar abrindo o caminho à minha frente. Não pela minha força, pelo meu poder, porque senão eu me torno um ser arrogante e obstinado. Achando, não, eu sei que isso vai dar certo, vai acontecer, e acaba passando a ser uma obstinação na minha vida. E não uma vontade de Deus, e não um projeto do Senhor para mim. E só Ele pode nos dar essa força, só Ele pode nos revertir, só Ele é o Deus do impossível. E lá vamos nós testificar novamente. Salmo 73:26, ele nos diz: ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ainda em Mateus 19:26, ele nos diz: Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível para o nosso Pai. Ele é o Todo-Poderoso. O nome dele é Todo-Poderoso. Ele é soberano. Em Jeremias 32:17, ele nos diz: ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Coisa alguma te é demasiadamente impossível. Eu lembro que a pastora Bernie pregou aqui: nada é demasiadamente maravilhoso. Ela fez a relação nessa palavra maravilhosa. A gente vai ficar com o que é maravilhoso, com o que é difícil. Ele diz: nada te é demasiadamente maravilhoso, nada te é demasiadamente difícil. Então, a gente relembrando essa pregação que ela nos deixou e que eu creio que caiu como uma semente maravilhosa em boa terra, e nós estamos dando fruto.
Então, nós vamos ficar com o maravilhoso ou com o difícil? O nosso Deus nos diz para ficarmos com o que é maravilhoso. E o que é maravilhoso é Ele. É nós estarmos nos fortalecendo nele. E ainda em Zacarias 8,6 ele nos diz: assim diz o Senhor dos Exércitos. Se isto for maravilhoso aos olhos dos restantes deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Aos olhos do Senhor, nada é impossível. Ele é um Deus impossível, não é mesmo? E o seu nome, como diz, Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, aquele que vai à nossa frente, aquele que luta as nossas batalhas. Se ele vai à nossa frente, irmãos, ele está limpando o nosso caminho, ele está deixando um caminho reto, um caminho tranquilo para que a gente ande nesse caminho. E esse caminho reto, esse caminho plano, só é possível se nós estivermos olhando para ele. Porque se a gente olhar para o chão, a gente vai estar olhando uma pedra ali, um buraco ali. Ai, meu Deus. Não, olhe para cima. Põe o seu pensamento no Senhor. Se você quer força, põe o seu pensamento no Senhor, porque é Ele que vai te dar força. Nisso pensai nas coisas do alto. Em Josué 7,2, o Senhor fala... Perdão, é Juízes. Desculpa. O Senhor fala como faria Gideão vencer os midianitas. E quando o Senhor diz a Gideão junta 32 mil homens. 32 mil homens são o que estão no exército para poder ir contra os midianitas. Mas então o Senhor olha aqueles 32 mil homens e diz: não, vocês não vão com 32 mil. Porque se vocês forem com esses 32 mil, vocês vão achar que foi por causa da força de vocês que vocês conseguiram vencer. E como eu sei que vocês vão vencer, eu vou diminuir isso para 300 homens, para que a força, a glória seja minha e não do homem. Então o Senhor disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. E aí vai para um dos significados lá de força, achar que a força é nossa, que nos obstinarmos. E não, a força é de Deus. Mas olha só um detalhe que o Senhor fala a Gideão. Eu sei, Gideão, que tu vais vencer. Ele poderia ser, olha só o que ele diz, para entregar os midianitas nas suas mãos. O Senhor já iria entregar os midianitas na mão do povo de Israel. Eles já iriam vencer, independente do número que fosse de homens. Ele já diz: é muito para eu entregar. Eu vou entregar, mas isso daí é muito. Então, para que vocês não se gloriem na força de vocês, será apenas com 300 homens. E eu convido você a ler essa palavra e ver quão maravilhoso o Senhor faz na vida de Gideão e faz com que o povo de Israel veja quão grande é o Senhor. E, só dando um spoiler, Gideão vence, os midianitas e sem guerra alguma, sem briga nenhuma, eles não precisam ir lá e lutar com eles. A palavra diz que eles acendem as tochas e os midianitas vêm e acham que aquele povo é muito. Então eles começam a brigar ali entre eles e eles mesmos se destroem. Já contei a história, mas convido você, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito mais para você quando você abrir a palavra e deixar o Senhor contar a história, contar o quão grande Ele é. E então, irmãos, o Senhor quer que confiemos nele, sabendo que Ele é a nossa única força e que só o Pai é capaz de nos fazer suportar toda e qualquer situação. A gente vai agora... coloquei até mais aqui, olha. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar.
Então, o Senhor diz para Gideão, olha, aquele que se ajoelhar e beber a água sem pegar com a mão, esses ficarão contigo. Então, assim o Senhor vai eliminando aqueles homens até sobrarem só 300 homens. Agora, irmãos, nós vamos para uma palavra que é muito conhecida por nós, Josué 1:9. Em Josué 1:9, o Senhor diz assim, não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andes. Quando o Senhor diz a Josué ser forte e corajoso, antes ele faz uma pergunta. Não te mandei eu? Então, o Senhor está perguntando para ti, está perguntando para mim, está perguntando para todos nós aqui, para você que está em casa. Ele não mandou a você? Sim, ele mandou. Nós temos que estar atentos ao que o Senhor está nos dizendo, aos sinais. Ele diz, ser forte e corajoso. A gente iniciou esse culto falando que quantas vezes nós nos já escutamos. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, quando o Senhor fala, não te mandei eu, é porque ele já tinha dito. Eu já falei para você, ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Quando ele diz, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, ele não para aí. Ele fala o porquê não temas nem te espantes. Não é pela tua força, não é pelo teu poder, não é pela tua vontade. É porque o teu Deus é contigo por onde quer que tu fores andar. O teu Deus é contigo onde você estiver. Por isso, ser forte e corajoso. Se puder, anote bem grande numa parede no seu quarto ou num caderno seu, porque é necessário que todos os dias a gente olhe e lembre, Senhor, realmente a minha força está em ti. A minha força está no teu poder. A minha força está nas tuas mãos, não nas minhas mãos. Então, quando o Senhor diz isso a Josué, é porque ele já havia dito. E a gente vai lá em Josué 1:5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ele já está dizendo. E por isso, quando Josué, com os joelhos trôpegos, ele fala, eu não te mandei, eu não te falei, eu falei para você ser forte e corajoso, não temas. E o Senhor repete, irmãos, ele fala quantas vezes for necessário, porque a misericórdia do Senhor se renova todos os dias. Já pensou se o Senhor não nos falasse todos os dias isso? Coitados de nós. Mas ele é tão maravilhoso, ele é tão amoroso que ele faz questão de dizer, eu sou o teu Deus e vou contigo por onde quer que tu andares. E a gente guarda esse momento no coração. Então, a gente vai fazer uma ligação com uma outra história, que é a nossa história. As histórias que estão na palavra do Senhor é a nossa vida, é a nossa história. Ele está dizendo, eu não mandei, pastora Vânia, para você ser forte e corajosa, Diaconisa Isabô, Bispo Firmino, meu marido Pedro, eu, para você que está em casa. Ele não mandou ser forte e corajoso? Sejamos fortes e corajosos. Então a gente vai para a história de Elias. Elias foi um profeta amado do Senhor, assim como todos nós somos filhos amados de Deus. E a gente vai para uma história em específico de Elias, quando Elias destrói todos os profetas de Baal de Jezabel. E quando Jezabel vê aquilo, ela diz, pois pode dizer a ele que amanhã mesmo eu irei mandar matá-lo. E Elias se atemoriza com aquilo. Ele fica atemorizado, então ele resolve fugir. A gente vai em 1 Reis 19, do 1 ao 13, ele diz, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer, faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles.
Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Olha o que diz. Temendo, Elias levantou-se para salvar sua vida. Ele não perguntou, Senhor, e aí, o que eu vou fazer agora? Não, ele simplesmente levantou e foi. E quantas vezes, irmãos, nós não temos medo e a gente foge? Todos nós temos medos nas nossas vidas. Mas a gente vai deixar que esse medo seja o nosso Deus, porque a gente levante para salvar a nossa vida e fuja e vá se esconder? Não. O nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Senhor dos Exércitos, ele é o Alfa, o Ômega, ele é o princípio e o fim, ele é o Criador, ele é o Soberano. Esse é o nosso Deus. Nenhum dos nomes do Senhor é medo. Medo, ele não é aquilo que deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas. O que deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas é o nosso soberano Pai. Como diz o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. De toda a nossa alma, de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Então, a gente não vai fazer como Elias, né? Que foi, pegou as coisas e não vou salvar minha vida, vou embora, vou fugir. Não quero ficar aqui, né? E ela vir me matar. Então, Elias teve medo e fugiu. A gente vê aqui e testifica em 1 Reis 19, do 1 ao 3. No versículo 4, ainda de 1 Reis 19, ele diz: Ele mesmo, porém, se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Olha o que Elias faz. Ele não só foge, como ele diz, Senhor, não tenho mais nada para fazer aqui. E mata logo, que é melhor. Eu não quero mais sofrer, eu não quero mais sofrer perseguições, eu não quero mais sofrer angústias, eu não quero mais sofrer tribulações. Tira a minha vida, que é melhor, porque qual o motivo de eu estar aqui ainda? Então, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Além de fugir, irmãos, e se esconder, ele pede a morte e se acha desse tamanho. Se acha pequenininho. E quantas vezes isso não acontece na nossa vida? O medo toma conta de nós e a gente se acha tão pequeno, tão incapaz, tão atribulado que a gente acha que não tem mais solução nenhuma. Acha que não há mais motivo para viver. Acha que não há motivo mais para estar aqui. Então, a gente pede, Senhor, me leva logo. Que eu não tenho, não há mais funcionalidade nenhuma para mim aqui. No entanto, irmãos, em 1 João 4,18, o Senhor diz, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Se você está com medo agora, e se o medo estiver tomando conta de você, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu não sei o que acontece na vida de cada um que está escutando essa palavra. Mas, se o medo você estiver submergindo, lembre-se que o verdadeiro amor, o perfeito amor, é o que lança fora o medo. E que quando Pedro estava lá e foi ao encontro de Jesus e andou sobre as águas e começou a se afundar, ele pediu ao Senhor, Senhor, salva-me. E a palavra diz, prontamente o Senhor estendeu a mão. Irmãos, prontamente o Senhor vai te estender a mão. Prontamente o amor dele é que vai te resgatar e vai te dizer, você é forte e corajoso, não temas. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Então, no amor não existe medo, antes perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Mas nós somos, irmãos, e sabe por quê? Porque o perfeito amor lança fora o medo e esse amor, ele habita dentro de nós. É Cristo Jesus. É Deus que habita, que trouxe, nos revestiu com força. Como é o significado de fortalecer? Revestir-se com força. Com a nossa força? Não, com a força do Pai. Então ele te revestiu e o perfeito amor te habita dentro de você.
Então, Elias teve medo, fugiu e pediu a morte ao Senhor. No entanto, temos um Deus que lança fora todo medo, ainda mais nosso Pai, que Ele é o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso nas nossas vidas. E a gente testifica aqui em Naum 1,7, ele diz: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece o que nele se refugiam. Em Salmos 31,13 ele nos diz: porque tu és a minha rocha, minha fortaleza. Por causa do teu nome, Senhor Todo-Poderoso, tu me conduzirás e me guiarás. E o Salmo 144,12 ele nos diz: minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e que me submete o meu povo. Meu escudo, irmãos. Pode ver o que tiver, o escudo do Senhor está sobre nós. Sendo assim, o Senhor manda um anjo chamar Elias para o tirar daquela situação. Ele estava submerso no medo, na angústia, pedindo a morte. Então o Senhor diz: olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. A palavra diz que o anjo aparece a Elias, coloca um banquete perante ele e diz: olha o que ele coloca perante ele: pão e água. Pão e água, irmãos, é que Cristo fala: eu sou o pão da vida. Se comeres do pão que eu der, se beberes da água que eu te der, nunca mais você terá sede nem fome. Então é isso que o Senhor faz conosco. Ele coloca diante de nós e nos alimenta. Ele diz: eu vou te alimentar com a minha palavra, eu vou te encher daquilo que realmente vai te dar a vida eterna. Então Elias, no entanto, ele volta a dormir. E a gente dá volta um pouquinho lá no início, escutamos todos os dias a palavra que temos que ser fortalecidos. Mas aí a gente volta a dormir. Só que o Senhor, ele não desiste de nós. Ele é Pai amado, ele zela pelo seu povo, pela sua noiva amada, ele não desiste. Em João 6,35, testificando, declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. E a gente vai lá para 1 Reis 19,7. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Ele então, irmãos, diz a você: eu estou te dando pão da vida, eu estou te dando água para beber, porque o caminho vai ser longo. Por isso, eu estou te fortalecendo com a minha palavra. Isso, irmãos, é alimento para a nossa vida. Se você estiver sentindo fome, se você estiver sentindo sede, você sabe onde é a fonte. A fonte é jorrar para a vida eterna. É aqui. E ele vai te fortalecer e ele vai te dar força para seguir nesse caminho longo. E mesmo que pelo caminho ainda estejamos nos sentindo inseguros, a gente vai lá, eu acho que essa imolou das minhas ovelhas. Não, não é esse, irmãos. A gente é 1 Reis 19:9. Vamos abrir aí na nossa palavra, na palavra do nosso Deus. 1 Reis 19:9. Ele diz: ele fala assim: então, voltou segunda vez o anjo do Senhor, disse para ele se alimentar, porque o caminho seria sobremodo longo. No versículo 8, ele diz assim: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, no monte de Deus. Quando chegou lá no monte de Deus, olha o que Elias faz. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Eu estou te alimentando, porque você caminhou o caminho sobre modo longo. Você então vai para montanhas de Deus, para o monte do Senhor, e o que que você faz? Se esconde. Se esconde ali naquela caverna. O nosso refúgio, ele é, irmãos, no Senhor. Amém. Mas o que que o Senhor diz para ele?
Eu estou te dando força não é para você ficar escondido. Eu estou te dando força porque você vai lutar e você vai vencer. Porque eu, Senhor dos Exércitos, estou à tua frente. Então Elias, ele passa e se esconde. E o Senhor diz, o que tu estás fazendo aí dentro, Elias? Sai daí. E então, assim se sucede por duas vezes. Duas vezes Elias vai, caminha novamente e se esconde novamente. E o Senhor fala, o que estás fazendo aí? Por que estás escondido? O Senhor não te mandou ser forte, corajoso? E no final, irmãos, Elias vai e vence as batalhas e é forte. Tudo isso para a honra e glória do Senhor. E finalizando o nosso culto, diz que o Senhor nos alimenta com a sua palavra. Pois, por mais que o caminho seja longo, ainda assim nós nos fortalecemos nele. Por isso, fortalecei-vos no Senhor. E no Salmo 27:1 ele nos diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De que terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Deuteronômios 31:6. Sede fortes e corajosos, não temais nem vos atemorizeis diante deles, diante de qualquer coisa que vier à sua vida. Não se atemorize nem temam, porque o Senhor, nosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Em Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E finalizo com o Salmo 91, versículo 7 e versículo 9. Caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Graça e paz, amados irmãos, que essa palavra ela tenha caído numa terra muito fértil e que ela dê muitos frutos. É o que eu desejo. E se eu, como ser carnal, desejo essas maravilhas do Senhor para você, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Ele quer que isso caia em boa terra e dê muitos frutos. E tudo isso para honra e glória do nome dele. Amém? Vamos orar agradecendo ao nosso Deus por essa palavra maravilhosa que nos fortalece. É aqui que nós temos que nos alimentar e sermos fortalecidos nele. Pai amado, santo e bendito, glorioso Senhor, como grande Tu és, Senhor, e quão maravilhosa é a Tua palavra. Tu diz, sedes fortalecidos em mim, e Senhor, nós estamos aqui para sermos fortalecidos em Ti. Fortalecidos na força do Teu poder, Senhor, naquilo que realmente nos cobre, naquilo que nos reveste, naquilo que é escudo para nós. Como diz, Senhor, a Tua palavra, podem cair 1.000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, Senhor, porque nós estamos olhando para Ti, nós estamos pensando em Ti, nós estamos, Senhor, colocando a armadura. Aquela, Pai, a armadura de Deus que descreve lá em Efésios 6, Senhor. Sim, a armadura, ela não é nossa. Ela não é na nossa força, não são nas nossas mãos. A nossa armadura, Senhor, é Tua. O nosso capacete é Teu. A couraça da justiça é Tua, Senhor. O capacete da salvação, tudo é Teu. E tudo é para Ti e é por Ti, Senhor. Nós Te damos graças, Senhor. Porque se vierem as tribulações, ainda mais nos regozijaremos, porque nelas o Teu poder se aperfeiçoa em nós. Nelas, nós somos mais que vencedores. Com a Tua palavra, nós somos mais que vencedores acima de qualquer coisa. Acima do medo, acima da dor, acima do cansaço, acima das angústias. Porque Tu és a nossa torre forte. Se algum louvor há e se alguma graça deve existir, é nisso que deve estar os nossos pensamentos. É isso que deve ocupar os nossos pensamentos. É a Tua justiça, a Tua verdade, a Tua mansidão, Senhor, a Tua boa fama.
É nisso que deve estar os nossos pensamentos. A nossa força se vai estar em Ti. Graças te damos, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Em nome de Jesus.